Vamos receber aqui no estúdio, eu vou fazer a chamada geral aqui, a gente vai ficar também à vontade aqui no estúdio, o patrão Rogério da Silva, o Rogério do Chasque, o Noivar Pecim, o segundo Biasoli, o Rafael Cripo, o Rafael Tronco e o presidente da Câmara de Vereadores, prefeito em exercício até o começo dessa semana, o Tadeu Salib dos Santos, que fazem todo esse pessoal, faz parte da nossa história aqui do Ronda Charrua. Estamos com Toyota Terra Sol, Casa Perlage Eventos e Borfar Seguros. Vamos chegando aí, 6h28. A Borfar Seguros tem como missão ajudar a proteger sua família e patrimônio com serviços totalmente alinhados. Muito bom, vamos chegando aqui, fica à vontade aí. Borfar Seguros, agora também correspondente bancário, ou seja, você pode fazer os pagamentos do seu seguro, pagar as contas de água, luz, telefone, enfim, tudo que você precisar. É mais um benefício da Borfar para os amigos farroupilhenses. Borfar Seguros, para ser livre, é preciso estar seguro. 26 28 22 00, ou então pelo WhatsApp 991 46 94 46. Contrate seu seguro residencial com a Borfar até o final de junho e concorra uma mochila e um carregador portátil de celular. Borfar Seguros. A churrascaria do Ronda Charrua atende ao meio-dia, de domingo a domingo, direto rodovia dos Romeiros. Churrascaria Ronda Charrua, posto modelo, está sempre oferecendo vantagens para os seus clientes e quer continuar assim. Abasteça no posto modelo e solicite descontos informando que você é cliente de fidelidade. Posto modelo, tradição e inovação. 6h29. Senhores, obrigado por esse presente aqui com a gente. Está faltando hoje lugar aqui nas câmaras para mostrar para o pessoal que está com a gente aqui no estúdio. Senhores, eu vou liberar aqui, primeiro agradecer esse privilégio de estar com essa turma aqui, com esse timaço aqui no estúdio com a gente. O patrão Rogério do Chasque faz o serviço para a gente iniciar. Apresenta quem está com a gente para o ouvinte que está em casa, está acompanhando, quem está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, quem é que está se reunindo, porque a vontade de se reunir bem mais gente, enfim, para contar essa história fantástica dos 68 anos do Ronda. Quem é que está com a gente aqui, Rogério? Diga lá. Boa tarde a todos. E temos com o Noivar Pecim, né? Patrão do campeão do Fegarte de 90, né? O vice-patrão Tadeu Salib dos Santos. Estamos com o segundo Biasoli e o Rafael Tronco, que foram os patrões do campeonato de 2013. E eu e o Rafael Cripa, que somos a atual patronagem, né? Só um detalhezinho hoje, até para quem está assistindo, tem esses detalhes agora aqui, só para informar. O Noivar e o Tadeu foram os primeiros campeões, no caso, da história do Ronda, Isso. do então Fegarte. Noivar e Tadeu, dá uma relembrada aí, tá todo mundo aqui já de cabelo branco, sem cabelo, enfim. Foi em que ano, hein, Noivar? Em Tadeu? Espera um pouquinho, deixa eu pegar o telefone. Mas nem de cabeça, sabe, Noivar? Já esqueceu? O Tadeu, lembra do Noivar aí? 1990. 1990. Quer dizer... Nós fechamos uma década de mudanças, Rogério, aonde que nós devemos ao patrão Noivar, ao empresariado de Farroupilha e ao nosso Ronda que foi incontestável nessa conquista aí. Quem não lembra daqueles vestidos amarelos com os peões naquele marronzinho, puxado por um bege, que colocou o cinquentenário abaixo. Quando anunciaram o Ronda, ou anunciaram o segundo lugar, o Ronda sabia. Então, era uma conquista da 25ª, Farroupilha como a única entidade da 25ª a conquistar o Fegarte, foi um momento que está presente ainda na história da gente e na memória. Bom, aí no lado, quem está assistindo, quem está nos ouvindo, também no lado aqui do Tadeu, tem o segundo Biasoli e o Rafael Tronco, que é os dois Rafael aqui, o Rafael Tronco e o segundo, que aí já é mais uma conquista estadual, que já é no Enarte, que veio logo depois a gente todo mundo sabe a história, que a Farroupilha parou de organizar, mas só dá um toquezinho, Rafael, depois tá pra gente ficar numa distância legal. Eu vou deixar agora essa primeira parte aqui com o Noivar e com o Tadeu, depois a gente vai indo até os dias de hoje e a gente abre o papo também. Só pra recordar que ano que foi, Rafael? 2013. Só um pouquinho mais... 2013. 2013, isso. Foi a nossa segunda conquista, então, do Ronda no estadual de dança.
O tom tá legal. Mas só deixa um pouquinho aqui, o Rafael e o Rogério, vamos dar privilégio para a turma aqui. Certeza. Só um detalhe, porque a gente tem falado tanto que essa patronagem, que está aqui o Noivar, enfim, esse privilégio de estar com o Noivar aqui, com o Tadeu, que estava recentemente com o nosso prefeito em exercício, preside a Câmara. Tadeu, só um detalhe, só nem na mais louca imaginação, imaginar se tornar prefeito, né? Hein, Tadeu? Não, Rogério, mas eu quero te dizer que essa história não é só minha. É uma história muito linda, porque quem acreditou em mim na legislatura passada e agora me colocando de volta na Câmara, e eu tendo o privilégio de ser o presidente da Câmara, hoje também acumulando um pouquinho mais, sendo o presidente do partido, né, pelo licenciamento do sempre vereador Josué Paese Filho, o Kiko. Então, estou presidente do partido também, e te dizer que ser prefeito da nossa cidade, assumir aquilo que o Fabiano veio e disse: olha, sogro, não esqueça, tu estás dando seguimento ao que eu e o Jonas estamos fazendo. E aí eu brinquei com ele: não, o senhor fica tranquilo, o senhor pode viajar descansado com o Jonas, que a primeira ação vai ser vender aquela coisa preta. Ele ficou me olhando mas o que é isso? Eu disse: bem, prefeito, eu vou vender o Corolla. Vou vender o Corolla, eu vou trazer um carro mais atual para Vossa Excelência quando o senhor voltar. Ele disse: não me gaste o que é de farroupilha. Então, há algumas coisas, Rogério, que fazem a gente ficar muito feliz. Não. Se nós viemos com um trimestre aonde nós chegamos na casa dos R$200 mil de economia na Câmara de Vereadores, a palavra não seria diferente, nós no papel de prefeito da cidade. Então, né, e outra, Rogério, um ano de um desafio muito grande, onde que nós tivemos aí uma renovação também da Câmara de Vereadores, que a gente vai ter que falar uma hora dessa. E está indo bem essa renovação? Essa renovação, o que eu fiz? Só para adiantar e dar uma manchetezinha. Eu não aumentei o aluguel permanece o do valor do ano passado, e enquanto eu, presidente, nós temos o contrato. O próximo presidente, eu não passei nada para o próximo presidente. A renovação foi para 1 ano, ao invés de 4, que era nos anos anteriores, com uma economia de mais de R$72 mil nesse primeiro ano aqui. Então, eu quero te dizer assim, ó... Tadeu, só um detalhe, que vira notícia misturando tudo aqui, mas é importante. Só um detalhe, nesses meses aqui, quanto se economizou na Câmara? Entre o que nós vamos economizar neste ano, não pagando o reajuste 27%, que seria pelo IPC, nós iríamos a quase 26 mil, nós permanecemos pagando 19.400 e alguma coisinha. Então, essa economia, Rogério, a diferença entre os 25 e os quebrados para os 19.400 permanece até maio do ano que vem. Então, o próximo presidente, ele terá que renovar de novo, porque não será o presidente anterior que deixou renovado por 4 anos. Mas alguma economia a mais, digamos, Tadeu, além disso, além do aluguel, alguma economia na casa também? Na casa já passamos dos 200 mil no primeiro trimestre. Mas economizando em quê? Tudo que tu possa imaginar, tudo. Nós estamos fazendo, porque enquanto nós não temos a nossa casa, Rogério, não podemos mudar nada da estrutura do que está ali. Então, estamos trabalhando, e uma das coisas que o Honda me ensinou, isso vem na história também da construção do Honda. O patrão Noivar, nessa época, ele entrou com mão de ferro lá.
tanto que a gente teve que ter ações onde perdemos muita gente naquela época, mas ganhamos motivação pelos projetos que a gente apresentou. Deixa eu ir jogando aqui com o Noivar, com o Tadeu, e aí vamos evoluindo, vamos passando para os anos até chegar os 68 anos. Noivar, a gente tem ouvido muito falar, e a gente acompanhou o trabalho dos senhores na época, que a patronagem do senhor, que o senhor comandou, foi um divisor de águas do Honda. Essa conversa já há bastante tempo. E a gente acompanhou 100%. Que como a gente acompanha também desde o início do Honda, não da fundação, desde a década de 70, eu particularmente assim, a gente lembra do Benito Fattori, que é uma pessoa que merece um destaque também nessa história toda, mas o Noivar, a filosofia, digamos, posso estar errado, mas o Honda vinha com nada contra e não é nenhuma crítica, pelo contrário, mas o Honda tinha até então um formato de um envolvimento com a comunidade, mas de outra forma. Aí veio o Fegarte para cá, porque foi uma transformação grande, Noivar, também, no comportamento da população, que a população não tinha o costume do tradicionalismo 100%, o que o Honda colocou, e obviamente aí as outras entidades que foram nascendo no decorrer também. Mas, Noivar, fala pra gente assim porque ficar 2 dias conversando aqui, como é que o senhor entrou nessa história aí, que o teu apelido desde Piá já era gaúcho, né? Quer dizer, mas digamos assim, Honda Charrua assumir e vamos dar um crescimento, vamos melhorar a qualidade cada vez mais. Como é que foi o teu envolvimento aí? Bom, nós estamos, inclusive, existe um pensamento numa turma de gurizada aí do nosso tempo, de que o Honda tem duas etapas. Fundação, até a nossa patronagem, e da nossa patronagem em diante, com esse segmento que tem até hoje. Então, eu diria o seguinte, eu até certo ponto concordo com isso. Porque quando nós assumimos, o Tadeu e eu, que era difícil de você saber que Honda existia. Existia um salão onde se fazia matinê dançante, onde se fazia matinê não sei o que mais lá, e fandango eu não me lembro, porque o meu apelido de gaúcho eu tenho desde a época que eu era criança, era piá. E a bombacha eu estou aqui com ela ainda, ó, na verdade, então eu ainda uso a bombacha. Mas nunca se faz nada sozinho, né, Rogério? Nunca se faz nada sozinho. Sempre do lado de um bom patrão tem uma boa patroa. E nós tínhamos uma dupla que não era fácil naquela época, na verdade. eu te digo uma coisa, se o Honda cresceu não foi só por causa minha e nem por causa do Tadeu. Foi por causa das mulheres. Tinha a dona Aida, para não citar gente mais aí, para não esquecer, sim. Mas eu tinha um grupo de mulheres, nós tínhamos um grupo de mulheres que resolveram assumir aquele negócio. E toda a sociedade farroupilhense, desde a elite até o pequeno, assumiram o Honda comigo, porque eu tinha uma certa influência, eu era um cara muito, não sei, conhecido, e quem sabe bem quisto em Farroupilha, na verdade. Então eles me deram força. E nunca se esquecendo de que nós começamos o CTG naquela parte velha e construímos uma sede nova que está até hoje com o nome de Farroupilha e com o prefeito da época, que era o Clóvis Zanfeliz. Fora todos os que nos ajudaram. Então, Rogério, a história vai ficar, existe a história. Mas foi tão marcante, foi quanto tempo, hein, essa patronagem? 8 anos. 8 anos. Com o Tadeu foi 4. Exatamente. Os outros 4 foi o Valdemar Valmórbida. O Tadeu me deixou, não, mas afinal de contas, eu segui e fiquei com o Valdemar Valmórbida. Mas o ritmo ficou o mesmo. O ritmo ficou o mesmo. Mas digamos aí, eu não quero te cortar também, não vai um pouco, porque a história tem tudo a ver, mas essa qualidade toda, o aperfeiçoamento cada vez mais da invernada, e aí a população se envolveu também, né, pela tua credibilidade, pelo conhecimento dos senhores aí, a população veio junto, uma turma, digamos, que não participava. Não, é verdade. E ela começou a participar e se apaixonou e ficou. Sim, tem gente que não sabia o que era bombacha, e no entanto começaram a usar. Eu até poderia citar não, mas não vou citar para não esquecer de alguém, na verdade, depois me cobrarem. Mas eu te diria o seguinte, o Honda hoje tem história a nível estadual e até a nível nacional, porque a gurizada esse aqui foi junto para São Paulo, representando o Honda Charrua. Nós fomos campeões do CBTG, é isso, né, Rogério? E fomos campeão do Fegarte e fomos campeão do Enarte, ou seja, o Honda é história. Não é o Pecinho, o Tadeu, essa gurizada que está aqui.
É a história. E a história ninguém tira. Eles podem arrancar aquela placa que tem lá, que era da nossa patronagem, mas a história fica. Alguém vai lembrar. Mas tem um lado também que não quero citar, porque tem a vontade política sempre é interessante. O Zanfeliz foi fundamental para construir, digamos, vamos auxiliar. A doutora Marlene Feltrin, que era secretária de Educação, também foi fundamental. Acho que o Bimbo, na época, o secretário de Obras também. Sim. Quer dizer, é uma turma que também se colocou à disposição para dar algo mais para conseguir uma parceria boa, né? Fora os que construíram o CTG, que foi o Zanco e o Bicicleta, falo do Bicicleta e o Belavé. Esses aí que nós estávamos contando da história. Tá, mas aí vai dar uma resumida, o Tadeu também entra na jogada aqui, depois o microfone está aberto, se quiser perguntar algumas coisas também, fica à vontade, fica melhor ainda. E dinheiro tinha vontade, hein? Não, tinha vontade não, tinha disponibilidade quando nós tinha disponibilidade. Eu não vou dizer que gastei dinheiro, não. Eu investi dinheiro no Ronda Chevrolet, nós não gastamos, sempre se investiu. Eu tinha 2 caminhonetes e as caminhonetes eram do Ronda. E de vez em quando um dava uns cutucão, batiam, um pecinho bateu uma caminhonete. Bom, vamos ter que arrumar. Então, ou seja, eu investi tudo que eu queria dentro do CTG. Não para ficar na história, mas para marcar. Ou seja, foi, vamos ser campeão. E perdemos para o nosso tradicional rival. Exatamente. Dentro de casa. E aí eu disse para a gurizada, todo mundo chorando, mães, todo mundo chorando. Nós vamos ser campeão, o ano que vem nós vamos ser campeão, vamos ganhar essa gente tudo aí com arruda na orelha e sem arruda, nós vamos ganhar. E ganhamos o Fegarte. Só um detalhezinho, para quem unir nomes aí, se perdeu num ano, ficamos em segundo, e depois no ano seguinte, campeão. Tá, quem é que foi campeão, que derrotou a gente aí? Tadeu, nós estamos falando da história. Quem é que foi campeão na nossa época? O vice, não sei. Não, mas digamos, quem ganhou da gente, o que provocou. No ano anterior, tu quer dizer. No ano que nós perdemos do rancho, foi da eliminatória. Foi do rancho. Foi do rancho. Nós perdemos na eliminatória. Porque assim, Rogério, antigamente passava só um por região. Entendeu? Passava só um por região. E daí a gente perdeu pro Rancho de Galdérios dentro da nossa casa, no Ronda Velho, que a gente chama. Que era o galpão. No Rondinho. E daí lá o patrão pegou e disse, ano que vem nós vamos ganhar. Nem que eu tenha que gastar o que eu não tenho. Eu vou ganhar esse Fegarte. E ganhar. E depois... Mas viu, Tadeu, vocês fazem assim, colocar dinheiro, era dinheiro de vocês? Mas e sem ter retorno, quer dizer, era tudo investido. Mas retorno de quê? Porque o trabalho é voluntário, né? Era um trabalho que nós tínhamos que fazer. Nós pagávamos, na verdade, para trabalhar no Ronda. Fomos buscar um professor, que era o Pedroso. Eu me lembro até hoje que nós fomos buscar ele em Tramandaí. Com um casaquinho xadrez branco. Exato. Ele deve estar ouvindo. Um casaquinho xadrez branco. Aí quem trouxe ele para cá? Fomos nós que trouxemos ele para cá. E aí começou a história. E o Rogério, olha, o custo do Pedroso na época... Mas quem pagava tinha dinheiro. Ele era consagrado, se não o melhor, professor do estava entre os melhores do Estado. Sim. Então, ele, claro, se valorizando na época e aproveitando também da ocasião que era o momento dele, né, e eu acho que ele não sonhava de crescer tanto com Farroupilha, mas na questão artística ele fez a diferença. Nós damos um automóvel, um Opala Commodoro. Exatamente. Nós pagava todos os aluguéis. O Nestor Feltrin está no meio desse assunto. O Nestor Feltrin, o Tadeu, eu e mais gente. Valdemar Tamioso, entre outros. Esse pessoal ajudou muito. E sempre com dinheiro. Porque não tinha, buscar dinheiro onde que nós não tinha. E a prefeitura naquela época, nota 1000, não nota 100. Porque eles nos ajudaram. Essa gente nos ajudou. Tu falou em a doutora Marlene. Tem mais gente. Quem construiu o livro foi a doutora Marlene, foi a Anícia Kunze, foi a Aida Ressler. Teve um monte. O nosso livro, eles é que montaram. Elas é que montaram o livro. Rogério, esse tempo que tu tem aqui, teria que ser, no mínimo, uma tarde. Não, mas o resumo do resumo hoje aqui, só pra gente registrar. Mas só um detalhe, o Pedroso deve estar nos ouvindo, o Pedroso saiu agora da Covid, numa situação bem delicada, está se recuperando. Mas o Pedroso hoje se tornou prefeito de Farroupilha,
Então, quer dizer, tudo nasceu... Quer dizer, Dentro do Honda. Do Honda para ele vir para cá. Porque o Pedroso, a gente conhecia ele desde da época dos festivais do Mobral, ele sempre estava no topo, né? Mas, quer dizer, a vinda dele para cá e a vida dele se transformou num convite do Honda Charrua, que bancou, que o Pedroso sempre teve no topo aí dos melhores coreógrafos do estado, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E foi um ato de muita coragem. Mas o resultado tanto é que valeu. Principalmente do patrão, porque o Noivar disse: se nós não tivermos patrocínio, vamos bancar esse cara. E aí que ele citou, nem que eu tenha que vender as 2 caminhonetes. Exatamente. Mas o detalhe do investimento valeu, porque logo em seguida, no ano seguinte, o Honda foi campeão. Mas nós não começamos a ganhar dinheiro depois que o Honda foi campeão, não. Nós continuamos investindo, porque o Honda merece o investimento que se fez até hoje. E essa gurizada vai dar continuidade, se Deus quiser. Só nós sair dessa porcaria aí, dessa pandemia aí, que nós vamos continuar dando força. Mas não fala, mas a gente está falando só que o objetivo não era, porque a gente começa a relembrar e começa a vir à cabeça, isso tudo transformou, Farroupilha se envolveu, né, com o tradicionalismo. Repito, pessoas que nunca tinham participado se envolveram e começaram a participar, e aí nasceu muita coisa. Né? Deixa eu partir para a segunda parte aqui do sucesso também, mas deu algo que de repente vem à cabeça, Noivar também, porque a gente começa a recordar detalhes que foram tão bonitos, afim, os nossos festivais, Noivar, eu tenho na memória, sempre eu conto também, aquele acampamento gigante lá no campo de futebol do estádio municipal, né, de poder estar transmitido a tarde inteira, batendo papo e boas conversas aí. Mas e alguma coisa que lembra aí? Foi uma junção de tudo isso, Rogério, porque o poder público, somados à sensibilidade do então prefeito Clóvis, a nossa secretária, a doutora Marlene, que sabia que o CTG é uma grande escola. Ela sabia que ali formaria-se cidadãos do bem. Então, foi essa junção, e pegou aí o patrão Noivar, que é um trabalhador, né, uma pessoa apaixonada pela bombacha, por todas as vestes, por regras, e a gente fez do Honda uma grande família, contribuiu em todos os sentidos, né? Então o Honda, até hoje a gente diz com muito orgulho, o Honda hoje está sendo administrado por aquela geração que, quando houve a transformação, eram crianças. Então veja o quanto isso é importante também a nível de município. Noivar, enquanto está aberto, entra na conversa também, porque, como o senhor falou, a conversa não termina aqui. Só deixa uma pulada aqui por causa do tempo. Os vereadores estão aí, a gente vai ter tempo, hoje tem 2 horas, e vai ter tempo aí para a gente conversar. Segundo o Biasoli, entra na conversa com o Rafael Tronco, e aqui, se tiver alguma coisa para colocar aí, vai entrando para a gente recordar e falar de futuro, que a coisa, a gente não vive só de passado, né? Pelo contrário aí. Segundo, o teu envolvimento, Biasoli, junto aí, o Rafael tá na conversa aí, para ganhar mais, aí já era Enarte, já era um encontro lá em Santa Cruz do Sul. Como é que foi o teu envolvimento também? Tava nessa turma aí que o Noivar trouxe para o Honda? Bom, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes dessa grande Rádio Espaço, que tem muita gente ouvindo, né, com certeza. O meu envolvimento também começou na época do Noivar. Antes do Noivar, eu acompanhava, né? Mas meio assim, chegando, não tinha ninguém da família que participava e tal, mas eu conhecia o Honda, já conhecia o Honda. Mas entrou o Noivar, aí depois teve a minha filha mais velha, a Sílvia, começou, gostou, e aí ele já me ligou, ó, tu tá participando aqui, mas tem que se associar. Né? Certíssimo. E certinho ele, né? Vamos se associar. Mas se só um detalhezinho para não fugir aqui, da carona que o senhor estava falando, só para pegar que não perdi o fio aqui com o Noivar. Quando o Noivar prestou homenagem para as mulheres que foram fundamentais, quando se fala mulheres no Honda, aí se fala família, né? Sempre. A família inteira foi envolvida, né? Sempre. Aí que eu acho que um grande diferencial do Honda também. A família inteira, eu vejo assim,
dentro do Ronda, na nossa época, sempre teve em torno de 100 ou mais entre crianças, jovens e adultos que participassem, peões e prendas. E aí a família de toda essa gente participava. Quase 100%, né? Então, sempre tivemos muita gente nos apoiando. E uma coisa, volto a repetir, volto a seguir que tem o Noivar falou. Precisa muito trabalho. Tem que ter gente, assim, vamos dizer, honestidade em primeiro lugar, vontade de trabalhar, vontade de ganhar. Nós, quando eu participei, um pouquinho dele, depois entrou o Dr. Edson Doncato, aí ajudei mais, depois vim menos depois, eu entrei já há bastante tempo, mas eu vejo que o nosso CTG sempre foi assim, com vontade de ganhar. Então sempre teve aquela garra, aquela força. E aí chegamos, como o Rafa, como o nosso patrão aqui, conseguimos ganhar a segunda vez, né? Que foi muito trabalho naquela vez, com a fabricar o barco, que isso foi uma coisa que lá... Só relembra aqui, qual é que era digamos, o título no caso, o nome da apresentação, me fugiu a expressão, o tema, digamos, que vocês escolheram. Era o tema de Garibaldi e Anitta, foi a batalha de Laguna, né? Isso, de Laguna, então a gente levou os barcos lá para dentro do ginásio, digamos assim, os barcos de rodinha, mas levamos 2 barcos lá para dentro. Gigante, né? Sim. Gigante. E aí as coreografias, e aí que vem um detalhe que vem dessa transformação toda, sempre pensando grande, né? Sim. Não tem essa de... Aí o Noivar foi buscar o melhor coreógrafo da época, aí vem aqui a turma do Biasoli, aqui do Rafael, fazem uma coreografia fora de qualquer imaginação, né? É legal escutar do Noivar quando ele falou, vamos investir até o que não tem para fazer esse pessoal ser campeão, porque foi mais ou menos a nossa filosofia naquela época. A gente chegou de 2012, onde a gente fez um tema legal com o Capitão Rodrigo, mas algumas coisas meio atropeladas, e o sentimento ruim que eu tinha, e foi o que eu externei logo que a gente começou o trabalho em 2013, foi, eu não quero chegar no final de 2013 e ter e se? E se nós tivéssemos feito mais alguma coisa? E se nós tivéssemos investido mais? E se nós... Não, eu quero fazer tudo. Mas vai... Cara, a gente vai se programar, a gente vai levantar recursos, a gente vai dar um jeito. Mas eu não quero deixar de fazer nada para ter esse gosto amargo do e se? Como se tivesse faltado alguma coisa. Então, graças a Deus, o IC não teve e realmente deu resultado esse comprometimento geral, porque não é só comprometimento financeiro que eles falaram, tem muita questão de trabalho. Nós tinha pessoa e organização, a gente tinha pessoas da invernada e até de fora da invernada que trabalhavam quase de segunda a segunda depois do horário de serviço para fazer a montagem dos barcos, para ensaiar, para fazer coreografia. Então o envolvimento é muito grande, não só financeiro, mas financeiro também, porque se a pessoa estava lá para construir o barco, ela gastava gasolina para ir, ela gastava tempo, ela comia fora, então era um custo... Então o investimento que a gente vê no final, a gente não consegue mensurar o que cada um investiu lá, cada formiguinha colocou a sua contribuição. Mais ou menos, acredito que a doação de cada um foi extrema naquele ano. Olha, só para colocar, olha só o que a invernada fazia. Porque são adultos, né? Trabalham, estudam e tem que ensaiar. Para ser campeão, para querer ganhar, então tinha que trabalhar, tinha que estudar à noite e depois iam ensaiar. 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, né? E nesse meio tempo acharam e era assim, montar barco. E fim de semana, sábado e domingo. E tem que agradecer também aqueles que ficaram de braços abertos a doar o salão, a comunidade, aquela vez, para nós ensaiar com o barco, né? Porque tinha que ter ensaio. E vocês aqui escolheram o Blaut me emprestou o salão da comunidade para nós ensaiar. Fiquemos um mês ou mais de um mês ali. E tinha que, por exemplo, fazer as refeições, tinha que fazer comida nos fins de semana. E aquilo foi
Foi trabalhado, É que mas é. valeu a pena. Mas que uma nem eu curiosidade, disse. segundo no teu caso, assim, porque a tua família toda tava, né? Toda. A família, as filhas, enfim, a turma toda. A E filha mais mais... o teu trabalho com a malharia. Como é que era conciliar toda essa história aí? Era assim, vez em de quando, dia... quadrilha. É. De vez em sempre. Não, quando era para ir, vamos dizer, era para fazer alguma coisa, bom, deixava, colocava alguém lá, resolve isso aí para mim que tenho outro compromisso no momento. Mais importante. Mas era o fim de semana e domingo, né? E à noite. Então à noite saía do trabalho e eu dizia até da portaria eu dizia para ele, agora vou por segundo emprego. Só que esse não é remunerado, pelo Não. contrário, é só botar dinheiro. Era o segundo emprego, mas Rogério, colaborava com o Voluntário. emprego. no Ronda sempre foi o homem e a família. Eu criei todos os meus filhos lá dentro. Aproveitar que até a mulher me chamou a atenção esses dias, um pequeno detalhe. Ela disse, porque a Marília ainda cuida entre aspas, mas vai no apartamento do Matheus, vai lavar, vai limpar, roupa. E aí ela chegou em casa e disse, pai, tu sabe quantas bombachas tem o Matheus? Me chamou a atenção, deve ter umas mais de 20. Digo, mas então ele não tem calça. ele só tem 2 pares de calça ou 3 no máximo, o resto é tudo bombacha. Ele é veterinário, então. Mas o Matheus entrou com que idade no Honda? Te lembra de cabeça, assim, era um piá? 3 aninhos. Tá, bom. Rafael, só... Sonhador. Rafael, e o teu pai também sonhador. teve uma passagem, não sei se ainda hoje, mas o teu pai também foi patrão do Honda. Quem é que entrou primeiro, o pai ou o filho entrou na... No CTG foi o filho. Na verdade, eu comecei, meu primeiro instrutor foi o Rogério, que é o maluco que acreditou em mim e acabou depois evoluindo. Em 2003, se não me Começo engano. 2000, tá. Foi a primeira gestão do tronco do meu pai. Aí ele ficou 2 anos, intercalou 2 anos com uma outra patronagem, voltou, ficou mais 2 Mas anos. o teu pai entrou no caso porque o filho estava na invernada? Sim, sim. Eu comecei na Mirim, aí acaba... Não adianta, que nem o Pessim falou, é um envolvimento muito grande, porque é final de semana em rodeio, é evento que tu precisa de ajuda dos pais lá para cozinhar, para vender ingresso, para N atividades. Então eles começaram a acompanhar, gostaram, se envolveram, acabaram como patrão, 2 gestões, daí depois depois minha mãe também foi patrão, cara, daí toda a família se envolveu, aí não tem mais volta. Espetáculo aí. Lembrança, só pra gente fechar e depois dar uma geral para vocês aí também. Momentos, Rafael, e também o segundo que vocês lembram, assim, da patronagem de vocês aí. Acho que com relação ao título foi o susto de quando o nosso coreógrafo, a pessoa que pensou no tema, olhou pra mim e disse, Rafa, eu tô pensando em botar 2 barcos lá. Tá, legal, 2 barcos. Um é do tamanho de um ônibus. Aí disse, tá, mas cabe no tablado? Não cabe, sobra um pouquinho, mas cabe. Tá, então botamos, então azar, vamos colocar. Então essa é uma lembrança que eu tenho sempre, assim, cara, pô, tu vai botar um ônibus lá e eu achei que tu não ia comprar a minha ideia, sabe? E não, vamos, a história do si aquele, sabe? Isso. Mas convencer todo o elenco, todo o pessoal envolvido. O pessoal é empolgado por natureza, sabe? Então, pô, tu dizer Desafio, que tu vai né, fazer Rafa? aquilo, que tu vai fazer alguma coisa que jamais foi vista, que ninguém colocou algo daquele tamanho, daquela forma, com aquela Mas movimentação. poder colocar lá em Santa Cruz ou colocar na eliminatória, tem esse detalhe também. Na verdade, a gente só pensou em Santa Cruz. Era um projeto para Santa Cruz. Ah, mas é eliminatória. Eliminatória é ponto passado. A gente tem que passar da eliminatória. A gente só vai usar isso no Enarte. E ele só poderia ser usado no Enarte pelo tamanho da estrutura. Ela não cabia em nada. Um dos desafios foi, como o segundo falou, achar um salão pra gente ensaiar. Por causa da altura. Ah, ele tinha, sei lá, 20 metros de comprimento. Não era 20, era 15. Mas de altura também ele tinha uns 12 metros. E aí que ginásio tu acha que não vai bater em cima, que tu vai conseguir movimentar o barco? Então teve alguns desafios para desenrolar isso bem grandes, assim, não só financeiros, mas de estrutura mesmo. E depois disso, só no Enarte a gente E a apresentou com logística ele. toda, né? Transporte e tudo mais. né? Foram 2 carretas para levar barco. Fora da imaginação hoje, né? Não, foi algo... Alguns compararam Grandioso, né? na Grandioso. época a questão do carnaval, as alegorias, assim, porque realmente foi.
era inimaginável tu levar algo tão grande e que ele não ficasse só parado, não fosse só uma paisagem no palco, ele fosse útil, fosse movimentado, ele tivesse evolução, que era essa a nossa proposta. Segundo uma ideia, uma memória tua, uma das dezenas, centenas de memórias boas aí, de lembranças? A minha memória mesmo foi na hora da apresentação, e quando terminou a apresentação do barco, eu vi assim o público a descer assim. O público naquele dia era 80% era nosso. Só por causa de uma apresentação, o que aconteceu aquele dia lá. Todo mundo falava, não se pode. Fala mais de 15 mil pessoas, não sei qual é o público. 12, 15 mil pessoas cabe lá. Mas aquele dia o povo falava depois, assim, depois da apresentação, como é que conseguiram fazer uma coisa dessa. Aquilo nunca vou esquecer, num momento desse. Quem viu, olha, e foi uma coisa fantástica mesmo, que dificilmente nós tentamos depois daquilo fazer coisas grandiosas ainda. E fizemos, né? Coisas grandes ainda. Mas o barco ficou na história. O primeiro? O barco. O primeiro. A maior alegoria, a primeira mas vez. Mas é que o Noivar tem razão de dizer o seguinte: a gente vai ficar precisaria uma tarde inteira, não, um dia inteiro. Porque aí vem outro papo meio cabeça aí, que é o seguinte: vocês chegaram num nível tão alto que e depois manter esse. Aí seria outra conversa aí que... mas era um desafio que a gente tinha sempre em mente, que era difícil tu manter o que foi construído. Então, esse era o nosso maior desafio a partir daquele momento. Bom, eu vou estar aberto aqui sempre. Deixa eu colocar na conversa aqui, aí vem o Rogério e também o Rafael Cripa. Senhores, o seguinte, ouvindo essas histórias assim, o cara te coloca num compromisso aqui 100%, né? É uma Deixa pressão, passar né? É uma pressão boa. Né? Não, mas a gente sabe o... Que envolve muita coisa, né, Rogério? A liderança, a credibilidade Isso. com a comunidade, o envolvimento com essa certeza. turma toda. E aí, dá sequência? É que, na verdade, assim, né, teve um segmento tão bom, vamos voltar lá, desde o PECIM até hoje, que o pessoal pegou, comprou a ideia deles da questão família, né? Família no Honda. Então, hoje, para nós fazer algo grande como eles fizeram, é um grande desafio para nós. Mas a gente sabe que nós vamos ter famílias que vão apoiar nós. Que vão, com certeza, vão poder apoiar também as ideias que a gente teve até hoje, as ideias que a gente tem, né, Rafael? Que deu toda a pandemia, nós tinha traçado vamos dizer assim, mais algo grandioso para o Honda, né? E, infelizmente, agora não deu por causa da pandemia. Mas, se Deus quiser, mais à frente... Vai saber, né, Rogério, se a gente não volta uma hora dessa. Mas, digamos, nesse período todo, a questão até do dia a dia de um CTG, estamos falando do Honda, sim, mas todo o centro de tradições, ficaram proibidos e sem condições de ensaiar, das novas gerações que todo ano iam entrando e renovando. Isso deu uma parada. Como é que se projeta aí o futuro? Esse é um medo nosso, né, Rafael? A gente até comenta, né? Essa é uma coisa que a gente, as poucas vezes que a gente se reúne presencialmente, assim, para conversar, porque os nossos contatos também da patronagem têm sido por aplicativo e virtual. É um dos receios que a gente tem, de saber como a gente vai fazer e vai lidar e vai organizar esse retorno. Por exemplo, o grupo adulto a gente tem um pouco mais de contato, porque são adultos, enfim, e eles estão nos comunicando um desejo do retorno. Agora, as crianças e os adolescentes, esse é um dos receios que a gente tem. Como a gente vai proceder, qual será o procedimento para esse retorno. E quando isso vai acontecer também, né? E também, Rogério, assim, a gente pegou um desafio, se for ver. Muita gente diz assim, mas pegaram na pandemia, não estão fazendo nada. Eu queria que tivesse continuado. Porque aquilo ali era só, como disse, continuar o trabalho que eles fizeram. Entende? Esses 2 anos a gente está fazendo tudo algo diferente. Então, um exemplo, a missa que foi feito sexta-feira de aniversário do Honda. A gente gostaria, né, que tivesse todo mundo lá. Todo mundo lá. Só que a gente não podia convidar todo mundo. Cabeça não, para sempre imaginando. Vamos voltar, quem sabe, em 2022 com CTG, com invernada, com festivais, enfim.
o Pedroso, que foi teu antecessor, Sim. o Pedroso, ele chegou a dizer, para de repente o Honda precisava dar uma, não sei se foi a expressão, não é? Talvez de repente uma baixada na bola em termos de investimentos e mais para o lado que o Pedroso conhecia da coreografia, Sim. enfim, para questão financeira. É a tua ideia também? Ou de repente não se tem limite aí? Vamos Não, sonhar eu acho que o Honda não tem limite. O Honda é conquista em cima de conquista. A gente traça o objetivo, corre atrás e tem que dar resultado. Eu sou dessa opinião e tenho certeza que a nossa patronagem também pensa dessa forma. Portanto, que a gente contratou o instrutor que foi campeão em 2013. Nós contratamos antes da pandemia, ele Como é que é estava o nome contratado. dele? O Rodrigo Gil. Ele é nosso instrutor hoje da invernada, né? Vou até interromper um pouquinho, Rogério, porque lá, assim, eu acho que não é uma questão de investimento ou de valores só. Eu acho que é a proposta, entendeu? É tu não limitar uma proposta por valores. Acho que esse é o conceito que a gente sempre trouxe. Eu não vou gastar por gastar. Eu não vou botar um elefante branco dentro do ginásio. Eu vou botar algo grandioso para fazer uma apresentação grandiosa. Eu acho que é isso. Então, se o contexto do ano, se a proposta do ano demanda um grande investimento, vamos, né, trabalhar. Vamos sim trabalhar para isso. Agora, não vamos buscar só alternativas que demandem um investimento exagerado. Não, se tiver uma alternativa boa que não gere um investimento legal, vamos lá. Mas vamos sempre buscar a melhor proposta. Sempre o que vai tornar o Honda mais competitivo. Esse é o objetivo, né? Pensar na competição. Vamos focar. Precisamos focar em alguma coisa. Esse é o foco. E é aquilo, Rogério, que foi falado. Vamos pegar lá do Pecim de novo. O Honda é muito grande de lá para cá. Não tem como tu aceitar lá embaixo, entende? O negócio é subir, cada vez mais, no mínimo manter. Isso é uma coisa que é bastante natural. Quando tu entra no Honda, tu já sente isso, assim, a necessidade do precisamos ser melhor. Nós vamos construir, vamos nos organizar para o melhor momento. Isso é natural quando a gente entra Senhores, no Honda. muito obrigado aqui. Vou dar uma rodada final aqui. O Noivar começa com o senhor aqui, depois termina com o atual patrão aqui. O que faltou, o que o senhor gostaria de ter dito, enfim, uma frase. Fica à vontade, Noivar, por favor. Beleza, Rogério. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer justamente o convite que você fez a nós, por intermédio do nosso patrão. E estamos à disposição da rádio e de você, principalmente, que você faz parte da história do Honda também. E gostaríamos daquilo que eu te falei, gostaríamos de ter um tempo um pouco maior, aí nós iríamos levantar dados, porque a Helenice e a Vandinha me ajudaram aqui nas datas, porque... Eu te cortei muito, que eu tentei ter um texto não, bom eu aí. vi, não, mas aqui não tem tanta coisa importante, mas tem muitas coisas também importantes, na verdade. Mas, de qualquer forma, Rogério, muito obrigado a gente pela que noite que você... É que o detalhe é que, por isso, eu levo muito a sério, porque é tão intenso, e aí só me permita a questão, o tronco e o segundo, na época que a gente estava com o Fegarte aqui, a gente tinha um envolvimento, a gente se envolvia, e aí até vou resgatar, quando o ex-prefeito Sinhac trouxe para cá o Festival do Mobral, que se transformou ele convidou e a gente se envolveu. O Sinhac teve essa visão também de fazer um festival estadual aqui, que o pessoal achava que era uma loucura e deu no que deu. E aí a gente tem esse envolvimento, assim, depois para Santa Cruz a gente se afastou um pouquinho, mas... tem você faz parte da história. Não, mas é que eu sei disso, mas a questão é que era muita coisa bonita para contar aí. Sim. Porque de tabela vem muita história aí, a gente ia fazer cobertura nas eliminatórias, enfim. Quer dizer, muito detalhe bacana nessa história e começa a vir gente na cabeça, né? Pessoas que fazem parte. Noivar, muito obrigado aí, a admiração é longa aí. Porque essa história Noivar é muito interessante, porque não é só assim, vou fazer, tem uma coisa muito forte por trás aí. Aí vem a credibilidade, vem o carinho da população, enfim. Tadeu, vamos Recíproco. lá. Vamos lá. Rogério, eu quero te dizer que o CTG para mim é gratidão, né? Eu tive a Ariane, que hoje, né, no lugar onde ela está, ela seria uma pessoa que daria toda a força para que isso tivesse uma sequência. Então, os meninos podem contar, porque eu assumo isso e o Fabiano teria
razões também, né? Razões, porque a Ariane tem uma história de prenda regional. A Aline, não podemos esquecer, Santo Antônio da Patrulha, quando ela declamou a bruxinha lá, que levou nós às lágrimas. Nós temos a Amanda, que também tem a sua história no Ronda, e a pequena Lisa, que também tem a sua história no Ronda. Ela já colocou faixa como prendinha dente de leite do Ronda. Então, eu queria resumir e encerrar dizendo: o Ronda é um sonho sem adormecer. Então, o Ronda nunca adormeceu para sonhar. Nós estamos vivendo uma realidade que cada um ao seu tempo, desde Benito Fattori, Ângelo Venson Neto, Noivar Pessim, Jacinto né? Também essa geração nova que está aí, o Ronda é uma realidade. Então, queira Deus que nós tenhamos, sim, condições de fazer ainda o que nós tivemos a oportunidade, como o patrão Noivar não revelou aqui, mas o Mateus dormia em cima de cadeiras, em cima de pelegos. E a gente está esquecendo esses termos, né? Que ele lembrou das 20 bombachas. Eu estou lembrando dos pelegos em cima das cadeiras, que a gente fez isso com muito carinho. E obrigado à Rádio Espaço, e vocês têm muito a ver com o sucesso. Bom, é o seguinte, Tadeu, que a gente hoje, eu não dei espaço aqui para os ouvintes, e até o próximo programa também, vamos tentar mesclar com o pessoal das Invernárias, porque aí tem outra história. Por exemplo, aqui, o Antônio Colione, que espetáculo relembrar essa história. Entrei no CTG para quebrar um galho que faltava um músico de violão e fiquei 10 anos na entidade. O Antônio Carlos Colione aqui, que também tem a outra história, viu, Colione, para a gente contar tanta dos grupos, enfim. Tem outro cara muito bacana que faz parte da história, que é o Elton Kuhn. Quero parabenizar o Ronda pelos seus 68 anos e dizer que eu estava nessa eliminatória onde vencemos. E foi dizer, e vou te dizer, o tradicionalismo em Farroupilha só aconteceu por essa rivalidade tão boa. Que o Elton e a Rosângela do Rancho, né? Exatamente. Muito legal. Nós marcávamos futebol entre as entidades e até ali o negócio pegava fogo. Bons tempos, o Elton parabeniza a todos vocês aí. O Livro Girelli, ele diz assim, o patrão Noivar Pessim colocou muito dinheiro na construção para o Ronda Charrua. Chegasse aonde ele está, abraço o Livro Girelli também, que é outra história à parte aí. Rogério, deixa eu só te pedir um minutinho para fazer justiça. A Rádio Espaço é tão envolvida com o Ronda que nos cedeu na missa de sexta passada o Miller. O Miller. Isso aí. O Miller. O Miller estava lá com nós. Que tem dado uma contribuição, esse menino, para o Ronda, para o tradicionalismo, para as entidades, e é uma figura extraordinária. O Miller é esquecendo outro que faz parte desse contexto todo, né? Desse contexto todo, e o Tibica. Então, são pessoas aí que a gente não podia esquecer. Miller, nota 1000 aí. Biasoli, dá um toquezinho teu aí, eu tô contando só os vereadores que estão aí, que vieram de fora aqui, deve estar mais de uma hora esperando, mas vamos lá, por favor, um toque, uma lembrança aí, uma frase final. Bom, primeiramente agradeço a todos que está aqui na mesa, né? E volto a agradecer, assim, não foi citado as outras comunidades que nos ajudou, que nós, nas coreografias, nos ensaios de coreografia, não vou mais fazer nome das outras, porque são umas quantas, né? Citemos o nome de uma, mas as outras não vou nem citar o nome, mas todos eles sabem que colaboraram com nós. E colaboraram em muito, porque emprestar à comunidade, assim, o salão da comunidade, meses, e não cobrar praticamente nada, elas ajudavam só colaborando mesmo, né? Então, muito obrigado a toda essa gente aí, e o Ronda... Bom, o Ronda agradece, e o Ronda é muito grande, né? Continua aqui os ex-patrões colaborando, também tem esse detalhe, né? Tá aqui. Rafael, fecha aí, por favor. Olha, acredito que é no tom de agradecimento mesmo, desde quem apostou na brincadeira ousada de 2013 com o campeonato até nos anos seguintes, como o segundo falou.
A gente citou uma comunidade que foi a que nos ajudou em 2013, porque a gente estava falando sobre o campeonato. Mas são inúmeras entidades, comunidades, empresas, administrações públicas, enfim, a lista de agradecimentos é gigantesca, sabe? E se for estender para as pessoas que fizeram parte da invernada, os pais que fizeram comida pra gente, nossa, eu queria agradecer a toda essa estrutura, a todo esse pessoal que realmente nos deu base para poder chegar onde a gente chegou. Deixa eu fechar aqui, Rafael Cripa e o patrão Rogério Duchasque, por favor. Bom, agradecer à rádio pela oportunidade, né, desse reencontro, assim, para contar um pouco das nossas histórias. Agradecer também, acho que é fundamental, todos os ex-patrões. Agradecer às pessoas que trabalham nos nossos almoços, nos nossos eventos, lá mesmo nos drive. O pessoal da equipe foi lá trabalhar. Agradecer aos coordenadores de todas as nossas invernadas, desde o pessoal, a coordenadora da invernada artística, a dona Liane, a Vandinha, que é a nossa coordenadora do Departamento de Cultura, que eu acho que é o coração da entidade, é o Departamento de Cultura. Agradecer o Matheus lá, que é o nosso capataz campeiro do Departamento Campeiro, que eles já voltaram para suas atividades, então esse final de semana eles já estavam laçando por aí. Agradecer Vila Seca. Agradecer todas essas pessoas que fazem o Honda, né? Muito obrigado a todos. Fecha, patrão. Então, agradecendo a rádio, ao Rogério, meu amigo aí particular, né? E a todos vocês que no feriado, né, vieram aí com a gente, mais uma vez representando o Honda Charrua, bem representado. E o Rafa agradeceu várias pessoas ali. Eu queria agradecer também a toda a nossa patronagem, né, Rafa, atual, que sem eles não dá, não é eu e o Rafa que fizemos o Honda Charrua, não é um pai, não é, sem a patronagem e sem os sócios, os pais, essas pessoas que estão aqui, não tem como tu manter Honda Charrua. Falando de família, por isso que tem outra família que pintou, desculpa, Rogério, a família Souza, que o Alexandre. Opa! E a turma aqui, ó, parabéns, meu Honda Charrua, olha, parabéns, meu Honda Charrua, quanta alegria vivenciada da nossa família dentro do Honda. Alexandre de Souza, o pessoal da Imobiliária Serrana, enfim, quer dizer... Alexandre, um abração aí. A gente se falou aí outra dessa família semana, que se envolveu sim, e abraçou, né? Tava junto na patronagem do Pecim, né? O Seu Darcy. isso. Dona Corina. Todo esse pessoal. Então, Rogério, se nós passar aqui para agradecer todos, gente, olha, aplauso para vocês, muito obrigado pelo presente estar aqui e até uma próxima aí o quanto antes. Muito obrigado, gente, um prazer e um privilégio aí. Vida longa ao Honda.